Chegamos ao final da segunda fase da Copa do Brasil. Após os confrontos dessa quinta-feira, dia 13, temos as 20 equipes qualificadas para a terceira fase da competição. Agora elas se juntam, se unem às equipes que vêm da Libertadores, as equipes que também conseguiram uma vaga direta via regional e também ao Cruzeiro, nono colocado do Brasileirão, e ao Santos, campeão da Série B. Vou destacar nesse vídeo principalmente as surpresas e o que foi muito dentro do esperado dentro dessa segunda fase da competição. Deixa aqui também, fique à vontade para comentar o que mais te surpreendeu, o que você realmente acreditou que iria acontecer e atingiu a sua expectativa. Deixa aqui nos comentários, deixa o joinha também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais atualizações como essa por aqui. Já vou abrindo o site aqui do GE para a gente falar sobre esses jogos. Alguns deles eu vou passar bem superficialmente, outros eu vou trabalhar um pouco mais, começando com uma das surpresas. Atlético Goianiense, que teve muita dificuldade para passar pelo Asa em Arapiraca, terminou passando nos pênaltis depois de um segundo tempo ruim. O Asa foi melhor do que o Atlético Goianiense em Arapiraca no segundo tempo. O Atlético passou nos pênaltis, encontrou um outro nordestino pela frente. Dessa vez o Retrô empatou em Goiânia, no Antônio Ascioli, e nos pênaltis conseguiu avançar. O Atlético Goianiense que teve antes disso a saída do Guanais. O Guanais, inclusive, que, entre aspas, caiu para cima. Vai dirigir uma equipe da primeira divisão. O Guanais foi anunciado pelo Mirassol, mas está aqui Atlético Goianiense como uma das surpresas, como uma das decepções dessa segunda fase. CSA passeou sobre a equipe da Tunaluso. Antes dos 30 minutos de jogo já estava 4-0, então já tinha a classificação carimbada no primeiro tempo praticamente. Vasco também com muita tranquilidade passou sobre o Nova Iguaçu, confronto local, um confronto estadual. Eu até tinha destacado que no Campeonato Carioca o jogo terminou empatado, mas na Copa do Brasil o Vasco com muita facilidade passou sobre o Nova Iguaçu. Operário e Tombense, aqui um confronto de um pouco mais de equilíbrio. Você está falando de duas equipes. Operário está na Série B e Tombense na Série C. Acredito que a Tombense está na Série C, né? Teve um grande campeonato mineiro a Tombense, inclusive, melhor do que o Atlético, inclusive, mas jogando fora de casa dá para considerar um resultado natural aqui. Que o que saísse daqui não dava para ter como grande surpresa, não. Atlético Paranaense 3-1 sobre o Guarani de Bagé. Teve aqui o Ceilândia, que passou sobre o Coritiba na primeira fase e terminou caindo para o Maracanã. Maracanã do Ceará chega à terceira fase da Copa do Brasil e é um dos estreantes da competição. Um bom feito aqui do Maracanã. O capital do Distrito Federal eliminou o Porto Velho. O Ceará, e esse jogo aqui com muito destaque é o desenvolver da partida, né? Confiança, quando estava quase tudo encaminhado para uma classificação no tempo normal, Confiança terminou deixando escapar a vitória, inclusive com destaque ao Pedro Raul. E nos pênaltis o Ceará sobrou, se é para classificar, se é que dá para classificar uma disputa de pênaltis como alguém sobrando, mas sobrou, enfim. O Ceará conseguiu ser bem superior ao Confiança, que foi muito mal nos pênaltis. Maringá 4-2 sobre o União, mais uma vez o Maringá chegando à terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba, que eliminou a Portuguesa na primeira fase, passeou sobre o Concórdia com um 4-0. Jogo, inclusive, bem encaminhado já no primeiro tempo. Aqui, Atlético e Grêmio. Grêmio que teve muita dificuldade para passar sobre o São Raimundo na primeira fase. Eu até tinha pontuado. Vai ser mais difícil com o Atlético. Tecnicamente o Atlético, a equipe comandada pelo Roger, vai jogar a Série B, inclusive, uma das grandes forças de Minas, atuais de Minas. Então se tem uma expectativa já de dificuldade. E foi o que aconteceu, né? Um jogo marcado por um grande frango do goleiro do Atlético e por um gol contra do Grêmio. E terminou nos pênaltis o Grêmio avançando 8-7. O Náutico, talvez a maior surpresa dessa fase da Copa do Brasil, apesar de ser um confronto regional, de se ter um peso
entre essas duas camisas e se tem um peso também de ser um Náutico que carrega uma invencibilidade, eu acredito que de 8 ou 9 anos, talvez até mais, diante do Vitória. Mas tinha um Vitória voando nessa temporada, terminou caindo para o Náutico, jogando no Barradão, jogando dentro de casa. No Nabi Abichedi, o Bragantino mais uma vez passando nos pênaltis, assim como fez contra o Souza. O Remo caindo para o Criciúma, o que também culminou com a saída do técnico Rodrigo Santana. Foi demitido no dia 12, e o comunicado da demissão do Rodrigo Santana aconteceu no dia 13, mas nas próprias redes sociais do treinador já estava meio que certo no dia 12 que ele não seria mais o treinador do Remo. E um jogo, e a classificação do Criciúma ela é muito marcada por uma falha dupla na defesa do Remo. Então, classificação do Criciúma à terceira fase da competição. Duas equipes que vão jogar a Série B do Brasileirão desse ano. Remo subiu, Criciúma desceu. Então tá aqui duas equipes do Brasileirão Série B. Aparecidense eliminou o Cascavel que eliminou o América na primeira fase, 1-0. Vila Nova goleou o Rio Branco por 6-0, jogando dentro de casa. O Atlético Mineiro também goleou o Manaus 4-1, jogando no Mineirão. O Olaria caiu para o Brusque. Fluminense 2-1, depois de um massacre do Fluminense sobre o Águia na primeira fase. O Fluminense fez um 2-1 sobre o Caxias. E o Novo Horizontino, que pegou o Operário de Várzea Grande, o Operário que eliminou o Sport. O Novo Horizontino conseguiu uma vitória diante do Sport, diante do Operário, fora de casa, por 1-0. Vou até dar uma pesquisada aqui para sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Se é que tem... veja a classificação em potes do sorteio da terceira fase. Então a gente já tem, inclusive, não tem ainda. Temos os potes aqui para os sorteios. Então temos essas equipes do pote 2, elas se enfrentarão aqui, terá um cruzamento de pote 1 com pote 2. Então tem aqui já os potes definidos e o sorteio, deixa eu ver se tem a data também. Data do sorteio... A partir desta etapa, a CBF fará sorteio para definir os confrontos que devem ocorrer. Os confrontos vão ocorrer entre o dia 30 e 21 de maio. Mas não temos a data para o sorteio ainda dessa terceira fase da competição. Assim que tiver, ou eu coloco aqui na descrição do vídeo ou nos comentários eu deixo em destaque. Mas já temos os potes. Pote 1, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. O Atlético Mineiro, que vem das fases anteriores. Fluminense, que também vem das fases anteriores. Botafogo, Fortaleza, Grêmio que passou tanto na fase 1 como na fase 2 da Copa do Brasil nos pênaltis, contra o São Raimundo e contra o Atlético. Tem o Bahia, tem o Internacional, Bragantino, que também vem da pré, que vem das fases anteriores da Copa do Brasil, e um Bragantino que também passou nas duas fases anteriores nos pênaltis, tanto contra o Souza como nessa segunda fase contra o São José. Vasco, que também vem desde a primeira fase da Copa do Brasil, Santos, campeão da Série B, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que também teve que passar pelas fases anteriores. Então temos o pote 1 aqui, e as equipes do pote 1, elas têm como possíveis adversários as equipes do pote 2. No pote 2 tem Ceará, tem Criciúma, CRB, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu que entra agora por conta da Copa Verde, CRB entra agora por conta da Copa do Nordeste, tem Náutico, o Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, capital do Distrito Federal, CSA e Vila Nova. Então essas equipes aqui têm como um possível adversário uma dessas equipes daqui. Deixa aqui o que você aguarda para essa sequência da Copa do Brasil. Também se inscreve no canal, deixa o like. Olhando para esse pote 2, se tem Ceará, que deve gerar muita dificuldade. Criciúma também deve gerar muita dificuldade.
Você tem o CRB em evolução. Tem aqui como destaque também o Maringá, mais uma vez o Maringá presente na terceira fase da Copa do Brasil. O próprio Retrô também, uma das forças de Pernambuco. O Vila Nova, uma das forças da Série B. Você tem um CSA que está na Série C, mas que faz um bom início de ano. Enfim, tem alguns destaques. O próprio Novo Horizontino também como uma das potências da Série B. Tem algumas equipes que podem gerar dor de cabeça sim para as equipes do pote 1. Lembrando que a partir da terceira fase a gente tem confrontos de ida e volta. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima.